Bom dia, minhas cíclicas! É com muita alegria que nós estamos hoje no quarto dia do segundo Cíclica Power. Isto mesmo, Cíclica Power será 7 dias que vai trazer aqui para todas as mulheres autoconhecimento, autocuidado e principalmente um encontro com você mesma. Por quê? Para que nós tenhamos novos passos, novos projetos, o principal é que a gente esteja entendendo onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E o Cíclica Power fala disso. O Cíclica Power é um programa dentro da comunidade cíclica. A comunidade cíclica é uma comunidade para mulheres voltada para saúde e bem-estar. Dentro dessa comunidade nós temos conosco as nossas membras, que vêm falar para todas nós sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, trabalhando cada ciclo da nossa vida. Afinal de contas, a mulher ela é cíclica por natureza. E será que você está entendendo cada ciclo da sua vida? Será que você está sabendo em qual ciclo você está? Cada ciclo da nossa vida ele exige que nós sejamos uma pessoa, que nós tenhamos uma atitude e que nós tenhamos também o nosso autocuidado. A partir dos 30 anos, isso daí redobra. Nós sempre falamos e eu reafirmo isso daqui. A partir dos 30 anos é um olhar interno. E esse olhar interno, ele muda a sua vida física, mental e espiritual. Então, sejam todas muito bem-vindas e hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre o autocuidado, que às vezes não é muito falado para mulheres 30, 40 mais, porque nos preocupamos muito com o exterior e às vezes não lembramos de detalhes, não lembramos de membros que nós precisamos também avaliar com mais cuidado. E às vezes ele pode ser até mais importante que muitas outras questões. Então é um prazer hoje aqui estar com a doutora Lucrécia. Doutora Lucrécia é membro da comunidade cíclica, ela é oftalmologista e ela que guia as mulheres com essa visão, com esse olhar, né? Se nós falamos tanto desse olhar interior, por que não começar a cuidar dos nossos olhos, né, doutora Lucrécia? Seja bem-vinda ao nosso segundo Cíclica Power, que está sendo um sucesso, porque mulheres estão sendo transformadas. E isso para nós é uma grande honra, né? Poder fazer parte de tudo isso daqui e ter você que tanto tem a contribuir, a acolher essas mulheres juntamente com a comunidade cíclica. Seja bem-vinda, hoje nós vamos bater um grande papo aqui. Muito obrigada, Eliane, e parabéns por montar essa comunidade que tem tudo a ver com nós mulheres 30 mais. Então é um prazer a gente falar dos nossos autocuidados, né, que os olhos estão incluídos. Então também é um cuidado da saúde, para a gente ver essa vida melhor. É isso daí. E quando nós falamos do olhar, nós começamos aqui com um tema muito importante. Hoje todo mundo fala, todo mundo sabe na questão do autocuidado com a visão, principalmente diante de telas. E muitas vezes nós colocamos que o problema é a tela. Ah, é muita tela, é muita tela, é muita tela. Mas na mulher 30 mais, 40 mais, pode ser tela e pode também não ser. Por que que essa visão, a partir dos 30 anos, ela começa a decair, doutora Lucrécia? Pois é, então é uma infinidade de fatores. Primeiro a gente tem que saber a história daquele olho, porque lá nos 40 todo mundo sabe que a gente vai evoluir para o olho, né, pela vista cansada, né? Então depois de 40 a gente tem a chamada presbiopia, que a gente vai uma hora precisar do auxílio do óculos. Mas se a mulher, né, no nosso caso, ela já tem os 30, mas ela tem algum outro grau que seja, né, não vou ficar falando o nome dos graus, mas uma hipermetropia, que ela já tem dificuldade para perto, aí a partir dos 30 a gente começa a perder uma função que nós temos nos nossos olhos,
que é chamada acomodação, e aí ela vai já sentir bem antes dos 40 essa dificuldade para enxergar de perto. Olha para você ver. E essa dificuldade, muitas vezes, ela vai sendo prorrogada, né? De entender, de ver, de parar, de ter aquele tempinho para essa questão. Nós, num outro evento que nós fizemos, você ainda comentou. As mães, geralmente, vêm trazer os filhos, né? E fala assim, eu preciso também, mas não acha o tempo para voltar. Você gravou isso, né? Eu gravei isso que você falou lá no evento, porque realmente é uma grande verdade. E é realmente isso que eu vejo no dia a dia, que eu atendo, assim, famílias. Então, a mãe trouxe o filho, o outro filho, o marido, traz o pai, a mãe, a sogra. E elas comentam, eu também preciso. Ou então, elas nem muitas vezes, às vezes a gente tem que perguntar, e você, já viu o seu? Então, assim, sempre que eu tô atendendo, eu converso também. Né? Que é um olhar que você tem para esse autocuidado da mulher também, né? Exatamente. E começa a mulher, às vezes, negligenciar a questão, né? Porque, deixa para depois, vou depois, né? Comigo mesmo já aconteceu isso, de dermatologista, aí eu vou, põe a receita lá para mim, pro menino, eu faço a do menino. A sua por último. No aparelho dentário, você faz o meu e faz o seu, do menino que vai primeiro. Né? O oftalmo, o menino tá em dia ali com os exames também, mas a gente às vezes não. E sabe uma coisa que a mulher vai adiando, pensando nisso aqui agora, e aí, quando você vai adiando, você já tá percebendo que tá com alguma dificuldade, na sua cabeça, às vezes o problema fica maior, e a hora que a gente vai examinar, muitas vezes a gente vai ver, não, tá até bem, a gente não precisa do óculos agora. Então, muitas vezes a pessoa tem medo do que vai ouvir. Isso. E às vezes demora a consultar, né? Não faz todo ano. E eu falo muito assim, olha, tá vendo como é bom vir e ouvir que tá tudo bem? Então, às vezes a gente tem medo de ouvir o problema, né? Que tem uma doença ou que tá ruim. Mas muitas vezes a gente vai ver o que tá bem, que... Né? Algo fácil. E um ponto muito importante que eu vejo em tudo isso aqui é que, às vezes, a visão ela pode estar impactando na produtividade, sim, no trabalho, no humor. Né? Do mesmo jeito que o nosso intestino influencia em outros setores, a nossa visão também, no meu ponto de vista. Porque, muitas vezes, você evita uma leitura, evita de estar forçando ali a vista, achando que está forçando. E isso aí vai trazendo várias situações para o seu dia a dia que às vezes te tira daquele... te coloca numa zona de conforto, na verdade, né? Por conta de uma questão ou você visual. Deixa de fazer o que gosta, tem gente que gosta muito de ler, mas está tendo desconforto e vai deixando de fazer, né? E também, doutora, o que essa queda hormonal pode impactar nas mulheres, na visão? Olha, a gente tá falando aqui, é tudo interligado, né? Igual você tá falando do intestino, igual a gente chama, é o eixo intestino, cérebro, olho, é interligado. Então depois a gente vai falar, né, como a alimentação também influencia, mas também, então a gente fala do sono, da atividade física, e por exemplo, às vezes eu atendo aqui uma pessoa que tá com, às vezes eu não tenho, às vezes é frustrante, porque às vezes eu não tenho muito o que fazer ali. E sabe aquela pessoa que não dorme? Sabe? Então o olho também precisa dormir, ele precisa passar algumas horas fechadas. Então isso também é um remédio, né? A questão da lubrificação? Pois é. E aí a lubrificação também é algo muito amplo. E a hora que a gente vai falar de sintomas, eu falo assim, gente, enche uma mão de tantos sintomas. Então assim, claro que a gente vai saber examinando. Mas, por exemplo, sensação de areia nos olhos, vermelhidão, ardência, coceira e a visão oscilando. Então, tudo isso pode ter a ver com a lágrima, a qualidade da lágrima. E aí, a sua pergunta, né? A questão hormonal pode influenciar na qualidade da lágrima, né? Por questões de lubrificação. Exatamente. Então, porque aí a gente já consegue responder essa pergunta que eu fiz no início, né? Por que que a partir dos 30, 40 anos a mulher começa a sentir aquele olho seco, começa a sentir aquela sensação de estar nublado o olho, né? Exatamente. Então aqui eu até estava comentando com a doutora Lucrécia aqui os meus sintomas, que eu acho que a live aqui já vai ser uma consulta. Por quê? Justamente esses sintomas lá,
ressecado, piscando várias vezes, aquela sensação de que meu olho está meio nublado, tudo isso. A queda dos hormônios, essa alteração hormonal, ela realmente implica também na sua visão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para esses esclarecimentos. Nós vamos pegando aqui pontos que às vezes você acha que não está influenciando na sua mudança, nas suas alterações e tudo que você está tendo, que às vezes pode não ser da questão da queda hormonal, de você estar passando pelo climatério, pela pré-menopausa, e é justamente nessa janela de oportunidade que tem entre aí 30 e poucos anos a 45, 50 anos, que é a janela de oportunidade de você olhar para você e entender o que está acontecendo. Então, é um respirar, é uma questão de você fechar os olhos e entender os seus sintomas, né? E não mais importante que qualquer outra questão hormonal, nós temos que dar sentido para os nossos órgãos, né? E hoje nós estamos aqui com a doutora Lucrécia. A doutora Lucrécia é da clínica LL, né? Aqui que fica na rua Maestro Randolfo, 49, em frente ao antigo São Lucas aqui. Isso. E a doutora Lucrécia, ela tem uma jornada muito grande, onde ela trabalha com um público bem diversificado. Bem diversificado. Crianças. Todas as idades, bebês, crianças. Então, eu gosto de atender, é tão bom a família. Então, a hora é o pai, então varia tanto, a hora é o pai, a hora que um idoso. Então, todo mundo. Ou seja, hoje, né, na nossa live que teve hoje, aí uma das mentoradas lá, ela comentou assim, eu me identifiquei muito com esse tema hoje. Uhum. E é o que eu estou precisando. Então, se você está se identificando aí, que deu esse start, poxa, nossa, é mesmo, a minha visão não está boa. Nossa, tem tanto tempo que eu não vejo, tem tanto tempo que eu não olho. Uhum. É um ponto também dessa identidade sua, né? Que nós falamos tanto sobre real identidade, sobre autorresponsabilidade com você mesma, que você tem que parar, tem que olhar, tem que sentir seu corpo e tem que entender os seus sintomas. Porque nem sempre a gente tem que ir pelo fato que é tudo normal. Ah, é normal ter o olho seco, é normal tá com essa nuvem no olho. Pode ser comum, mas não é normal. Acho que é normal coçar os olhos. Os olhos. Eu pergunto, você coça os olhos? A pessoa fala, eu coço normal. Eu falo, mas o normal é não coçar os olhos. Então... E outro detalhe, né? A forma com que esfrega esse olho aí, isso também pode ter um problema que a gente não entenda, né? A questão pelinho que nasce interno, dentro dos olhos, né? Então, assim, mas no pegar aí dessas mulheres e tudo mais, a questão que mais pega é essa. Na questão da mudança hormonal, e tudo isso influencia na visão. E muita gente vai deixando para lá e vai fazendo como isso fosse tudo muito normal. E aí, o que pode acontecer em deixar para lá, negligenciar, tudo isso daí, doutora Lucrécia? Tem alguma situação que pode agravar? Alguma doença que pode vir quando não se vê e não se faça a prevenção? Sim, a gente... primeiramente a gente quer pensar no conforto e tudo, acho que a gente, né, vai falar até um pouquinho mais sobre isso, mas também, se você não está vendo, a gente tem doenças silenciosas. Esse mês de maio agora todo mês é o mês de alguma coisa, a gente fala agora do glaucoma. Então o glaucoma é uma doença silenciosa, então a gente não vai ter sintoma, vai ter sintoma lá quando está avançado. Uhum. Então durante a consulta, que tem que ser completa, a gente, depois que viu a visão e tudo, então tem a impressão do olho, tem o fundo de olho, então são coisas que a pessoa não sente, e também a informação é importante. Se a gente não é simples, a gente viu alguma coisa alterada, a gente tem que orientar, às vezes é necessário algum exame e orientar que é necessário tempo de acompanhamento, né? A pessoa que tem o diabetes, né, tem que ver todo ano. Então, assim, eu costumo falar para a pessoa que é diabética, e isso acho que vale para tudo, né?
Às vezes a gente viu, não está controlado, aí viu o fundo de olho, nossa, ainda bem que está normal. Mas aí a gente tem que falar, olha, o que a gente faz hoje, a gente vai pagar lá na frente. Então, assim, tem que controlar hoje. Alimentação. Isso, então, e aí, né, vamos falar da alimentação? Podemos falar também. Na comunidade, inclusive, nós temos membros que falam de todas as áreas da saúde da mulher. Né? Que eu acho que é o diferencial da comunidade. Isso. Né? Aqui não é uma comunidade só de um estilo de mentoria. Aqui a gente traz a valorização do profissional, a informação clara, né? Principalmente que são informações científicas. Aqui não existe pessoas que não vão trazer informações corretas para vocês, que eu acho que é o diferencial que eu sempre quis trazer para a comunidade. Então, são profissionais atentas a atualizações, são profissionais atentas a estar trazendo a informação fora do que vê muito em internet. Né? Por isso é importante você estar aqui conosco dentro da comunidade cíclica. E todo um conjunto, né, das meninas que hoje nós temos nutricionista, nutróloga, ginecologista, oftalmologista, fisioterapeuta pélvica, que também influencia muito a vida da mulher e faz toda a diferença, tá? Então são pegadas muito diferentes. Nós temos agora também a nossa reumatologista dentro da comunidade, professora de yoga, de atividade física. Então, assim, é um contexto muito grande para você ter esse conhecimento. Nós queremos levar para você realmente o autoconhecimento. E dentro disso, a visão depende de uma alimentação adequada, de uma suplementação adequada. Exato, não é? Estilo de vida, tudo. Então, a gente estava falando de problemas que a gente vê também silenciosos, então a gente fala muito da alimentação. Por exemplo, existe lá na frente, né, depois dos 50, 55, existe a degeneração macular. Então, quando a gente pergunta se tem história na família, ou então quando a gente começa a ver alguma alteração, é importante orientar sobre alimentação. O não tabagismo também, né, a gente tem que orientar. E essa questão eu falo com a alimentação que é boa para tudo. As folhas verdes escuras, né, seja brócolis, espinafre, isso tudo é muito importante lá para a saúde da mácula. E aí, ou seja, é aquele prato variado, né, aquela alimentação que em relação à vitamina A. Outra coisa que eu estava lembrando hoje da vitamina A, a hora que eu estava pensando na live, e a gente estava falando de olho seco. Então, a gente está vendo aí muita gente emagrecendo, aquele emagrecimento rápido, e a pessoa que emagrece, assim, acaba diminuindo a quantidade de ingestão de alimentos. E isso pode acontecer, prejudicar a absorção de algumas vitaminas. Claro. E uma muito importante é a vitamina A, que ela é importante para a saúde das mucosas do corpo e uma delas a superfície ocular. E aí tem a ver com o olho seco também. Sabe? E é o que a gente mais anda preocupando, o uso hoje, né, das canetas, principalmente, diminuindo a ingestão da alimentação. E tudo isso, como você falou, a absorção dessas vitaminas está sendo cada dia menor. E essa influência aí, o resultado disso a longo prazo, como que vai ser? Pois é. Né? E às vezes a pessoa fica preocupada só com o corpo. Exato. Né? E hoje nós estamos falando aqui da sua visão. A carência de vitamina A para a sua visão, o que pode acontecer? Né? Então são detalhes, são questões que às vezes no dia a dia nós não damos tanta importância. Mas hoje nós estamos trazendo esse tema aqui muito relevante. Afinal de contas, hoje, se te colocar num quarto escuro e deixar você ali por apenas 2 minutos, como que você se sentiria? É um ponto de reflexão nossa aqui hoje. Imagina a importância dos seus olhos. Imagina a importância de você enxergar. Né? A importância de você ver a beleza do mundo. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu olhei para aquele céu azul. Eu estava na escola dos meninos, você também estava, né? Tava lindo. Então, até a diretora comentou, gente, olha que lindo que está hoje o céu, isso. Eu olhava para todo mundo assim, olhando. E como ia ter hoje a nossa
conversa aqui sobre visão, eu falei, a importância desses olhos nossos, né? E é aí que você tem que ter esse autocuidado. E a doutora Lucrécia está aqui para esclarecer para a gente um monte de coisa, né? E dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, da visão após os 30 anos principalmente, né? A questão das telas, doutora Lucrécia. Como que fica essa questão? Porque hoje está todo mundo, não adianta ninguém falar que tá e não adianta. Exato. Né? Então, como que fica essa questão aí da nossa visão com esse excesso de telas? Qual que é um tempo assim ideal para criança, para nós que nós já estamos, as crianças, né? E nós que estamos na fase já de ter esse maior cuidado. Como que ficaria, também, né? Minha mãe, 94 anos, ela fica direto nas telas. Então assim, as telas, a coisa mais importante que eu acho são as pausas. Então, assim, porque quando a gente pisca, quando a gente tá sem as telas, a gente tá aqui naturalmente, a gente tá piscando mais. E quando a gente tá, não tela, livre, quando a gente tá fixando a visão, a gente pisca 50% a menos. Então, isso por si só, a gente tá piscando pouco, o olho tá ressecando, vai embaçando, né? Sabia que eu pego pessoas que às vezes estão reclamando de dificuldade para enxergar. E às vezes no exame ali, então a hora que eu começo o exame, mostro, realmente está com dificuldade. E aí eu faço o exame do grau, mas depois que eu pingo o colírio, vou continuar o exame, às vezes eu pego a pessoa que não tem grau. Então isso é uma coisa que o excesso de uso da visão de perto pode causar um espasmo na musculatura ali do olho. E sabe o que é o tratamento? Relaxar a visão, olhar para longe. Todo mundo tá aqui, né? Então a gente tem que orientar, olhar para longe. Tem casos que se não dá só com os exercícios que a gente passar, às vezes a gente chega ao ponto da gente ter que passar para casa colírio para pingar à noite. Tipo esse colírio que dilata, para relaxar a musculatura. Então, assim, então a pessoa às vezes fica preocupada, assustada. Nossa, agora eu tô precisando de um óculos. E às vezes não, é só o descanso da tela mesmo. E essa questão da gente ter rotina corrida, né? O uso intenso de celular, de telas, a falta da prevenção também, que é um ponto que eu vejo muito importante, né? Quais que são, então, os primeiros sinais de alerta para essas pessoas? O que elas têm que logo procurar, logo se atentar por alguma questão que possa estar vindo silenciosamente? Isso, assim... Dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça. Dor de cabeça, eu pego muita dor de cabeça, e dor de cabeça tem variados sintomas. E então, assim, a gente vai descartar aqui na consulta se tem algum grau relacionado, se tem o excesso, até o excesso do uso da visão de perto também causa uma fadiga ocular. E eu não sei se eu vou fugir do tema, mas eu acho que não, porque eu pego muito aqui. Aí, às vezes a pessoa tá achando que é um óculos que ela vai ter que usar para dor de cabeça, e às vezes eu tô pegando tensão muscular daqui da TM, e às vezes eu tenho que mandar o paciente pro fisioterapeuta e pro dentista. Mando demais. Então, assim, é uma causa muito importante, então, de dor de cabeça. Olha como que vai entrando tantas situações. Eu te falo, eu até adivinhei a palavra que você ia falar aí de dentista, justamente por isso, porque eu tinha uma tensão, uma dor aqui na nuca, que nada tava... Eu fui no oftalmo, não era. Fui na questão de neurologista. Exato. Eu resolvi com a plaquinha. Era tensão e deslocava. E isso aí E não tinha outra questão. Então, assim, quando você começa a vasculhar e ver, é algo às vezes muito pequeno. E é uma coisa que eu ando falando muito aqui na comunidade. Dentro da comunidade, tudo começou eu, dentro da Nutri, atendendo mulheres, né, no autoatendimento mesmo da loja. Como eu trabalho também com Health Coach, que é para a gente trabalhar a saúde através de mudança de hábito, muitas mulheres vêm conversar comigo, né? E dentro disso tudo aí, mulheres vinham contar suas histórias. Né? E mulheres com uso de medicação
muito forte. Muitas medicações, né? Muitas medicações, muito isso, muito aquilo outro. E não entendiam que estavam passando pela pré-menopausa, pelo climatério. E que aquele sintoma da angústia, né, da fraqueza, do mal-estar, da sensação de tristeza, não era aquela depressão que ela estava tratando. Sim. Que ela estava se dopando de medicamento. Vejo muito. Né? Então, essa alerta nossa aqui é justamente para isso. Para que as mulheres entendam o que pode acontecer nesse período, que às vezes ainda não é a doença. Porque a verdadeira doença que pode acontecer na menopausa, que é quando você já entrou na menopausa e não cuidou, não preveniu, não tratou, não suplementou, aí vira doença. Cardiovascular, osteoporose, diabetes, né? Então, a janela de oportunidade é agora. Se não cuidar e se não olhar, realmente vira doença. Sim. Né? E aí vem olhos, vem dente, vem tensão muscular, vem N coisas que a gente precisa realmente rever e ter esse autocuidado, esse olhar, através de uma sensibilidade que você está tendo com luz, por exemplo, né? Você tem que observar, através da dificuldade de foco. Esse eu acho que é um ponto muito importante. Você não conseguir ter esse foco, né? Às vezes você está olhando e as coisas não estão claras ali. E isso também pode ser um problema que está vindo. E os efeitos colaterais das medicações também, psiquiátricas, né? Então pode interferir na visão também. Então, mulherada, é isso que a gente tem aqui, né, para falar com vocês hoje, sobre a visão. Né? E o tão importante é a visão como outros sentidos que você está colocando aí na sua vida, tá bom? Muitas vezes nós achamos que é tudo normal conviver com isso, né? E muita gente tem muito medo de colocar um colírio no olho, né? Preocupa, né? Eu vou colocar. Ou às vezes tem umas pessoas que não tem medo e vai lá e coloca. Então, é bom ter medo de colocar o que o vizinho te indica, que o balconista te indica, aí entendo. E às vezes a pessoa fica, por isso que é importante consultar, porque às vezes a pessoa até pensa, eu devo estar com esse olho seco, aí eu tô pingando o colírio ali, o lubrificante, ou então, né, espero que não esteja pingando o outro, e às vezes, não, mas não tá adiantando, mas aí, que acontece? O olho seco, ele é variado, estou de novo falando do olho seco, né, de tanto que é importante e prevalente, mas o olho seco também tem um componente inflamatório, então às vezes eu vou achar ali no exame uma inflamação ali que eu tenho que entrar com outros medicamentos, um anti-inflamatório, né, e a gente estava falando vou falar de suplemento, um que eu gosto demais é o ômega 3, ele melhora a qualidade da lágrima, então ele tem muitas indicações na nossa área. Nós vamos falar desses aqui também. Inclusive, um ponto que eu vi aqui que a gente precisava comentar é a questão da hidratação, né? Adequada para a questão da visão, o quanto influencia esse descanso que você falou. Tá trabalhando, mas para um pouco e olha a distância, né? Que eu achei interessante também. Uso correto de óculos e lentes. Às vezes a gente fica 2 anos com óculos e aquele óculos já não tá funcionando mais. E aí? Sim. Então assim, é importante, pode durar, chega uma fase que às vezes a pessoa tem muito que falar, meu óculos tá vencido. Não tem muito isso. Porque assim, tem épocas, igual a fase inicial dos óculos, é comum o grau ir variando mais rápido. Mas chega uma determinada hora que às vezes um óculos vai durar mais tempo, uns 2 anos, 3 anos, mas você tem que estar vendo o restante, né? Então assim, não é ficar lá sozinha com ele, é você vir e ouvir que você pode mantê-lo mais um pouquinho. Aí é diferente. E hoje está tudo muito mais à mão das pessoas. Por um exemplo, hoje, os nutrientes mais importantes para a visão, doutora Lucrécia, além da vitamina A que você falou, nós temos luteína, zeaxantina, mas isso assim a gente acaba... O ômega 3. O ômega 3, né?
E principalmente, né, vendo a história familiar, né, então a gente vai mais para, né, a gente vai se guiar através disso também, não vai sair passando para todo mundo, né. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Até mesmo a questão que a doutora Lucrécia falou de colírio, né? Às vezes a pessoa fala, eu tô parecendo que tem um cisco no meu olho, o cara tira um colírio ali, né? E às vezes pode ter alguma questão que não é e colírio legal. não é tudo igual. Tem colírio que é, às vezes, né, anti-inflamatório. Não, e o próprio lubrificante tem uma infinidade. Então, tem um lubrificante que vai ser melhor para você, outro vai ser melhor para mim. A questão também de não compartilhar também, né, o colírio. E com o envelhecimento, as duas maiores preocupações na questão da visão seria a catarata e o glaucoma. E essa degeneração macular que a gente estava falando. O que é a catarata? A gente tem, né, o olho pequenininho, mas tem, né, muitas estruturas. Então, nós temos a primeira camadinha, que é a córnea, e aqui, logo que a gente tem a pupila dilata, tem uma lente natural do olho. Então, eu falo, eu tenho um formato olha, de uma lentilha. E aí, ele chama cristalino, tá vendo? Todo transparente. A catarata é a opacificação desse cristalino. E isso é com a idade, né? Então, vai ter uma opacificação. E hoje evoluiu muito, né? A cirurgia vai ser feita, né? Vai colocar uma prótese, que a gente fala, né? Hoje vai colocar uma lente intraocular. Ela é implantada pequenininha, colocada com grau já, né? Por isso que fala que, né, muita gente pode ficar até sem os óculos, né? Porque essa lente já é planejada, né? O grau, para saber a visão que a pessoa vai ficar. E o glaucoma? O glaucoma, assim, apesar de ter, né, variadas causas, mas a causa mais comum, que é uma causa que a gente, o que tem a ver? A gente pensa assim, glaucoma, é pressão alta no olho. É uma coisa mais complexa, é uma doença que vai atingir o nervo óptico. O nervo óptico vem lá do cérebro, a gente vai ver ele aqui no fundo do olho, né? Então, a pressão elevada aqui no olho vai causando uma lesão no nervo óptico. E é isso que é lento, né? Então silencioso. E aí a gente vai pedir exames juntos. Então, assim, é um acompanhamento longo. Então, assim, a pressão aqui, né? Tem todo um fluxo, né? A produção do líquido que circula ali no olho, né? Então, às vezes, o escoamento desse líquido vai sendo prejudicado e aí a pressão do olho vai ficando elevada. Então, é uma doença que, né, nos preocupa, não tem uma cura, mas então, assim, tem que ser diagnosticada precocemente, né? E hoje nós falamos aqui sobre os cuidados com a nossa visão, principalmente para mulheres 30+. E você que achava que a visão não tem nada a ver com a questão de queda hormonal, das mudanças que você está tendo aí, que você tem que preocupar somente com os hormônios, com a reposição, né? Não é. É num todo que nós temos que nos preocupar. E foi um prazer estar aqui hoje falando. A doutora Lucrécia esclareceu muitas coisas para nós. Vocês podem comentar com outras mulheres que vocês... sempre que a gente está aqui conversando, eu tenho certeza que você está pensando em outra mulher que está precisando de ouvir. Né? Porque mulher é sempre assim, né? Nossa, fulano que precisava de ouvir isso daqui. Nossa, outra que precisava. A gente às vezes acha que não precisava, né? Mas tem certeza também que deu certo aqui. E é isso daí. Vamos divulgar. A comunidade é uma comunidade para que a gente possa estar aqui melhorando a vida nossa e a das outras pessoas também. Por isso que é importante você divulgar a comunidade, você ter essa informação, você ter esses acessos. Às vezes você fica aí programando de ir num oftalmologista, mas às vezes você não tem noção de quem é uma pessoa que você possa estar acessando e indo. Então aqui a gente traz profissionais também para que você conheça, né? E a partir daí você possa estar entrando em contato, você possa estar tendo o primeiro passo para o seu autocuidado, tá bom? Crécia, foi um prazer enorme, né, falar aqui hoje sobre a visão e nós continuamos a nossa semana do Cíclica Power e nós vamos ter mais profissionais para falar com vocês também. Muito obrigada, um grande abraço para vocês e que vocês possam ter uma semana extraordinária e de muita bênção e que a visão de vocês seja sempre além dos olhos.
Um beijo e um abraço em cada um.